Isso aqui é uma lista que eu faço. Às vezes pode ter mais, né? Dependendo do trabalho, pode ter menos, mas isso aqui é uma listinha de atividades que geralmente a gente faz para conhecer bem os dados. Né? Aqui é a etapa onde a gente está querendo conhecer os dados. E para conhecer os dados, a gente tem algumas atividades a serem feitas. Que atividades, né? A gente vai partir aqui do início mesmo, do princípio, né? Vamos partir do princípio. A primeira coisa, né, é analisar o significado das variáveis, né? Eu conversando com alguns alunos, né? Alguns alunos que já estão no campo de batalha, né? Já são cientistas de dados, já estão nas empresas aí, ganhando de 5 a 12 mil reais. A galera me reportou, né? A galera conversou comigo e falou uma coisa que é muito normal, né? E eu, às vezes, é novo para ele, mas para mim, eu já acostumado muito a ouvir esse tipo de coisa, né? E de ver isso no campo de batalha, que é assim, muitas vezes as próprias empresas elas têm algumas demandas e pela essência do trabalho do cientista de dados, né, que é o cara que realmente é um cara muito mão na massa, às vezes a galera já parte, né, para querer ir fazendo o modelo, né, a máquina preditiva, né, não, bora fazer uma máquina preditiva com machine learning para resolver o problema tal, 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 só que ele pegou ali uma cacetada de dados e ele ainda nem compreendeu exatamente ali quais são o significado das variáveis, né, que ele tem em suas mãos. Aqui eu coloco variável do dataset, porque, é claro, a gente não tem tempo, né, eu tenho um tempo muito limitado aqui na web para a gente trabalhar ali alguns conceitos mais profundos ali de estruturação de dados e por aí vai. Mas no dia a dia, dificilmente você vai já ter uma base de modelagem pronta para você fazer o seu trabalho. Essa base ela vai precisar ser construída, vai precisar, quiçá, que você especifique o desenvolvimento dela, né? Que você esteja junto ali com a galera que esteja focado na TI da empresa, né? Na base de dados da empresa, né? E para que a gente consiga chegar numa base de modelagem e fazer o trabalho. É claro, aqui a gente já está partindo do pressuposto que a gente tem um dataset, né? Então, nesse caso aqui, hoje, para o nosso trabalho, opa, eu tenho já um rol de variáveis que vão me ajudar ali a desenvolver um estudo, né? Que nesse caso vai ser uma análise de dados. Então, partindo desse pressuposto, a gente precisa muito conhecer o significado das variáveis. Né? E o significado das variáveis, geralmente, as empresas organizadas, elas têm ali um dicionário de dados, né? Para cada um dos campos, a gente consegue compreender o que é cada um dos campos das bases de dados quando a empresa é muito bem organizada. Eu posso dar o exemplo do Banco do Brasil, que o Banco do Brasil, as bases de dados, elas estão quando são bases que a gente chama de que não são departamentais, né, que são bases corporativas, elas estão muito bem organizadas, muito bem documentadas, as informações tudo disponibilizadas nos sites, né? Então, assim, cara, é assim uma coisa que dá brilho nos olhos de tão bonito de se ver, tá bom? Agora, nem toda empresa é assim, a gente está num nível de maturidade diferente entre as empresas, né? Agora que as empresas estão vendo a necessidade de ter um cientista de dados, né? De ter um cara que vá fazer todo esse trabalho para ela, sabia disso? E eu falo de empresas grandes, empresas que têm capital aberto na bolsa de valores aí, ó, que já tem seus faturamentos na casa dos bilhões, agora que estão estruturando equipes de data science. É muito normal, né? Então, você está começando agora a sua jornada, cara, aproveita essa parada, porque você está entrando num movimento, né? Por isso que eu falo que é a era dos dados, né? Você está entrando num movimento onde as empresas elas estão começando a olhar para a profissão cientista de dados, assim como alguns anos atrás elas olhavam e falavam, não, a empresa precisa de um contador para assinar as paradas lá, né? Tem que assinar, tem que acompanhar as contas, não tem? Né? A mesma coisa, nós estamos entrando numa era onde, cara, onde que eu vou fazer aqui uma máquina preditiva com machine learning? Onde que eu vou fazer um BI bacana aqui se não tem um cientista de dados? Né? Como? Então, bora atrás de um cientista de dados. Então, é realmente uma característica muito atual. Você tem que surfar essa parada aí, beleza? Cara, depois que a gente, né, tem acesso às informações, o significado, os campos, a gente vai trabalhar esses campos. A gente vai entrar em cada um desses termos aqui daqui a pouquinho. A gente vai falar sobre a análise, né, os tipos dos campos, né?
Para cada tipo de campo, a gente tem uma análise diferente, né? A gente precisa compreender, inclusive, os dados eles são armazenados em formatos diferentes. Nós estamos falando de tecnologia, né, galera? Então, o que é número a gente vai analisar de uma forma diferente do que o que é texto, por exemplo, né? A parte da estatística, né? Muita gente tem medo da estatística, né? E eu falo que, cara, se tem uma coisa que ajuda o cientista de dados, é essa ferramenta, né? A ferramenta, a própria estatística em si, né? Você não vai precisar fazer nenhuma conta de cabeça, mas você vai precisar interpretar os resultados aqui que a matemática traz para a gente, por meio da estatística, né? Então, você vai sim aproveitar nesse contexto de análise de dados para avaliar e fazer uma estatística dos campos, né? Independente se esses campos são numéricos ou são categóricos, né? A gente já vai mais falar sobre isso daqui a pouco. A gente tem uma outra atividade que a gente precisa fazer nesse contexto de análise de dados, que é a visualização desses dados. Eduardo, por que eu faço visualização de dados? Porque muitas vezes o que está ali no formato numérico, no formato textual, às vezes não traz a clareza do que está acontecendo, não é? Não é mais fácil quando a gente, por exemplo, vai estudar e vê um mapa mental, né? Um mapa mental é muito mais fácil porque é um esqueminha. Se não for isso, se não for isso, é isso aqui. Se não for isso, é isso aqui. E se não for, opa, aí eu vou para outro lado, e se não for isso, é isso. É muito mais fácil, você compreende as regras, né? É como se é aquela história, né? Tipo, se eu te der latitude e longitude, você vai saber qual é o ponto ali do planeta. Mas, cara, se eu te der um mapinha, eu vou falar para você, cara, segue essa rota aqui, BR-020 aqui, passa na frente ali do condomínio Alto da Boa Vista, tal, chega lá na Asa Norte, pronto, você tá no meio de Brasília. Cara, acabou, é muito mais fácil, né? Então, eu poderia te dar latitude e longitude. Isso é que a visualização de dados, ela traz pra gente, ela torna mais claro o que os dados estão trazendo para a gente. Por isso que a parte da análise de dados, grande parte é a visualização de dados, tá bom? E aí a gente tem uma cacetada de análise específica, né? Eu posso fazer a análise univariada, que nada mais é do que você analisar uma variável, depois a análise bivariada, que é você olhar duas variáveis ao mesmo tempo, para compreender como que uma influencia a outra, saca? E a análise multivariada é colocar elas tudo num bolo, assim, olhar um mapa para você ter uma visão um pouco maior do impacto que cada uma tem nas outras. Isso é muito importante, muito importante. Estou fazendo a consultoria agora, né, nesse exato momento. Eu não vou dar detalhes que eu assinei um NDA, então, mas esse trabalho eu estou colocando lá também, né? Por quê? Porque é um trabalho que às vezes ela traz uma clareza para quem conhece bem do problema de negócio, que, cara, muitas vezes é uma coisa que para o cara que está no dia a dia ali, né? Para um gestor, para um tomador de decisão que está ali no dia a dia, ele não enxerga, é muita coisa, né? Agora, quando você, poxa, pinta esse mapinha ali e fala, cara, ó, tá vendo isso aqui, ó? Vem para aqui, vem para cá, saca? Vira para esquerda, vira para direita, tudo fica mais fácil. E, cara, às vezes, umas sacadas como essa, eu estava conversando com um aluno hoje, e ele falava assim que, cara, eles conseguiram implementar algumas coisas, alguns trabalhos de ciência de dados, né, com foco em otimização, que, tipo, economiza, é uma empresa grande, né, de capital aberto na bolsa e tal, que economiza diariamente milhões e milhões de reais, uma máquina preditiva de um setor específico, com um problema específico, que eles desenvolveram lá, uma otimização. Então, olha o impacto disso, né? Hoje eu falei isso hoje, CD Pro, cientista de dados. Hoje eu falei com esse aluno, né? E hoje ele é um cientista de dados, já um líder de cientista de dados, e ele falava, cara, milhões, mano, milhões com um negocinho desse, né? Então, para você ver a importância que tem de colocar um cientista de dados na empresa para trazer essas sacadas, né? Então, vai vendo. O que mais? Cara, análise de tendências, né? Então, imagina aí que você tenha um acompanhamento diário de algumas coisas que acontecem na empresa, né? E você tem dados sobre o que aconteceu aí no período passado, né? A gente consegue fazer algumas extrapolações utilizando só a análise, né, dessa série temporal que a gente chama série de tempo, né? Isso tudo é muito, muito, muito importante, tá bom? Verificação de valores ausentes. Cara, valor ausente é alguma coisa que está faltando para a gente,
né? Então a gente precisa analisar valores ausentes. Lá na frente, quando você estiver construindo máquina preditiva, valor ausente não entra nos algoritmos, né? Os algoritmos bugam. Por quê? Porque, cara, ele está esperando alguma coisa para fazer conta, você não manda nada, ele fala, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui, né? Então, o que a gente pode fazer? Então, a gente trata esses valores ausentes. O que mais? Valores duplicados também, cara. Valor duplicado. Poxa vida, imagina, né, você está fazendo uma análise da área da saúde, né? E aí é uma coisa muito importante. Aí você tem lá um registro duplicado de paciente. Imagina o efeito que tem isso na construção de uma fórmula para um remédio, cara. Então, isso é muito importante e isso tudo a gente tem formas de se tratar essa parada, tá bom? Verificação de outliers, né? Pontos, valores extremos.